Então, pessoal, dando continuidade à videoaula número 1 que fizemos, né? Essa vai ser uma aula de 2 capítulos, como ela ficou muito extensa, acabei quebrando em 2. E esta é a segunda parte, a continuação da nossa explanação sobre portas de entrada e saída no microcontrolador PIC, ok? Então, espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando e venham comigo, vamos lá! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio de Arduino Eletro. Sempre que vocês pensarem em equipamentos eletrônicos, em componentes eletrônicos, em shields eletrônicos para microcontroladores como Arduinos, PIC, enfim, pense em Arduino Eletro. E para acessá-los basta digitar www.ardueletro.com. E na videoaula de hoje contamos também com a parceria da KitSpeak, o desenvolvedor de placas para desenvolvimento e criação de projetos com a tecnologia dos microcontroladores PIC. Aqui você encontra as melhores placas, os melhores recursos para desenvolvimento, para você criar seus projetos com o auxílio do microcontrolador PIC. Para acessá-los basta digitar www.kitspeak.com.br. Então vamos dar continuidade. Na aula passada nós falamos sobre como ler e como escrever, né? Como escrever em uma porta e como ler em uma porta. Vamos continuar de onde paramos. Bom, agora que sabemos ler e escrever, eu montei aquele circuito da chave com LED, exatamente este circuitinho aqui. Eu montei esse circuito e vamos fazer um programa para que funcione este circuito, ok? Vamos lá. O programa que eu fiz é este aqui, um programa em C. Usei o CSS, ok? Para escrever este código. E nós vamos analisar passo a passo o que faz cada uma dessas linhas, como se fosse o primeiro programa que estamos fazendo, ok? Essa aula aqui ficou uma aula bem básica mesmo. Então, o programa é este. Eu não vou falar aqui sobre ele, eu vou comentar linha a linha com vocês na sequência. Então, vamos lá. Análise do código. Começamos com o include 16F876A.H. Tá? Aqui em cima, esta é a primeira linha do meu código. Esta é uma diretiva do compilador. Neste caso, está determinando ao compilador que anexe ao programa o arquivo especificado entre maior e menor, entre os sinais de maior e menor. Então, o arquivo é 16F876A. Está errado o 7 aqui. Leiam 6 e não 7, assim como foi inserido no arquivo. Depois eu tenho a segunda linha, use delay. E aqui eu tenho alguns parâmetros, clock igual a 4 MB, restart, underline, WDT. O que faz essa sequência? A sequência use especifica uma diretiva interna do compilador. Neste caso, nós estamos determinando que o clock será de 4 MHz para a frequência do clock. Ok? Depois entramos nos fuses. Tá? Entramos aqui no fuse ou nos fuses. Aqui no fuse nós utilizamos XT, no WDT, no protect, put, tá? O brown out, o no VP, o no CPD e o no WRT. Então eu vou dizer o que faz cada um desses fuses. O XT, colocado no primeiro item, é oscilador. Na maioria dos PICs, ele é externo, tá? Sem ele, nada funciona. Ele é quem dita o tempo, ele é quem faz o andar da carruagem, ok? É o oscilador. Existem vários tipos de osciladores, como o RC, composto por uma resistência e um capacitor, o cristal, que é mais preciso, sendo também o mais caro. Ou você pode montar lá a ponte de Yen, enfim, você pode montar qualquer circuito oscilador
e servirá como um clock. No entanto, o que se usa é o mais preciso e mais fácil. Nesse caso, são os osciladores a cristal. Temos aqui o Now WDT, que é um Hot Dog Timer, ou cão de guarda. É um recurso poderosíssimo que deve ser utilizado. É um contador automático incrementando por meio de um oscilador próprio, independente do oscilador principal. Caso o WDT estoure, um reset do sistema irá ocorrer imediatamente. Então você tem o teu oscilador tocando o ritmo do teu microcontrolador. Qualquer problema que haja no circuito, eu tenho outro circuito aqui que é o Hot Dog, tá? Que é o WDT. Ele está oscilando, tá? Com algo interno dentro do microcontrolador, e quando ele trava, ele reseta esse microcontrolador. Tá? O No Protect permite reprogramar o PIC e enxergar o código. Put prevê que o programa não comece antes que a alimentação seja inicializada. Esta opção irá fazer com que o PIC comece a operar cerca de 72 milissegundos após o pino MCLR seja colocado em nível alto. Então ele dá um pequeno atraso entre a alimentação do PIC e a contagem, ou a execução do programa dentro do seu PIC. Tá? Temos o brownout. É utilizado para forçar um reset quando a tensão de alimentação sofre uma pequena queda. Ele é extremamente recomendado em projetos que possibilitam ao usuário desligar e religar rapidamente a alimentação. Depois nós temos o No LVP, que ele é um Low Voltage Program Disable. Temos o No CPD, que desativa a proteção de memória da EEPROM. E tem o No WRT, ele impede que programas gravem em sua memória. Aí nós vamos para os uses. Então eu estou colocando Use Fast IO A, Use Fast IO B e Use Fast IO C. Como afeta o programa? Ele afeta o compilador, que gerará código para as instruções de entrada ou saída que seguem. Essa diretiva tem efeito até que uma nova diretiva use seja encontrado. Este é um método rápido de configuração de I/O para configurar corretamente a direção de I/O usando a instrução setTraceX. Tá ok? Então, para que ele entenda essa instrução, eu sou obrigado a dar essas diretivas de configuração rápida, ou de configurações rápidas. Estou utilizando byte porta tal, byte porta B e byte porta C. Então, byte porta A, byte porta B, byte porta C, cada um em um valor. Então, no datasheet do PIC, o 16F876A, podemos observar que as portas A e BC estão associadas a um endereço de memória. Depois destas linhas, as portas terão como identificador a variável porte A, porte B e porte C. Então, o que eu fiz aqui, eu criei uma variável do tipo byte e associei a esses endereços. Então, eu posso, no meu código, me referenciar a uma porta A, por exemplo, através de um label e não de um endereço. É muito mais fácil, certo? Uma interface humana muito mais amigável. Criei também uma outra variável aqui do tipo bit, a qual eu dei o nome de botão liga, meu porte C.0. O que é meu porte C? É exatamente isso. Olha. Veja como é mais fácil eu me referenciar ao porte C na posição 0, ou seja, meu pino 0 do porte C, do que escrever aqui botão 0x07.0. Um negócio muito estranho, não é? Então é mais fácil trocarmos sempre por labels. É muito mais legível. E criei também uma outra label do tipo bit, uma outra variável do tipo bit, chamada LED, a qual eu associei a porta 1, tá? Ao pino 1, ao bit 1 do meu porte C. As entradas e saídas devem ser associadas a DOMs para facilitar a programação e efetuar alterações do hardware ou no hardware. Então, nesse momento, associamos o label ou a label botão liga ao porte C
bit 0, e o label LED ao porte C, bit 1. Ok? Vamos avançar mais aqui. Seguindo o código, nós temos como próxima linha uma diretiva chamada void main. A declaração main especifica o nome de uma função. No caso, a função main é padronizada na linguagem C e é utilizada para definir a função principal, ou corpo principal do programa. O sinal de abertura de chave é utilizado para determinar o início da função e o sinal de fechamento de chave indica o final da função. Na verdade, as chaves determinam ou delimitam o que chamamos de bloco de programa, ou bloco de código. E o void aqui significa que esta função não tem retorno. Tá? Se no final de uma função qualquer eu tiver um retorno, tiver lá um return, retornar alguma coisa, eu vou trocar o void pelo tipo do meu retorno. Então, se eu vou dar um return tipo int, tipo inteiro, eu vou dar aqui, seria um int, nome da minha função. Como essa minha função não tem retorno, é void. E o nome dela é main, porque main é a função principal do meu programa. É a função que primeiro roda, sempre primeiro roda dentro da linguagem C. Ok? Então, logo em seguida, eu tenho uma abertura de chaves, como foi colocado aqui, chave abrindo. E lá embaixo, no final da minha função, uma chave fechando. O que estiver entre a abertura da chave e fechamento de chave é exatamente o meu bloco de código. Então, é o que será executado dentro dessa minha função. Nesse caso, a minha função main. Próxima linha, eu tenho lá o setTrees C, entre parênteses, 0B, tudo 01. Essa função direciona as entradas e saídas, as IOs. Ela deve ser utilizada com o comando fastIO. Então, nós podemos utilizá-la porque eu coloquei lá aquele use fastIO. E quando as portas de I/O estão acessíveis. Para isso, deve ser utilizada a diretiva byte para acesso à porta. Cada bit no valor representa um pino. O 1 representa entrada e o 0 a saída. Então, neste caso aqui, eu estou dizendo, estou dando um setTreeC, estou mexendo com o trees C, estou alterando o trees C, que é o controlador de direção, como já falamos na primeira aula. E estou configurando todos os bits como saída, exceto o bit 0, que vai ser uma entrada. Tá ok? Exemplo. setTreesB, coloco aqui um valor 0xf, estou trabalhando em hexadecimal, que seria um comando similar ou análogo ao 0B 00001111. Então, se eu pegar este valor, 4 zeros, 4 uns em binário, converter para hexa dá 0f, tá ok? Que neste caso é a mesma coisa. Eu posso trabalhar em binário, em hexadecimal também. Isso aqui, o que faz esse comando, vai configurar as portas B0, B1, B2 e B3, que seriam essas que estão em nível lógico alto, como entradas, input. E B4, 5, 6 e 7, que seriam estas zeradas, como saídas, output. Muito bem. Próxima linha que eu tenho no código é porte C igual a 0x00. Em hexadecimal, enfiei 0 em todos os bits. Poderia ter feito 0B, tudo 0? Poderia. Assim fica mais fácil para digitar. Você vai montando o teu código de acordo com a tua facilidade, né? O que fica mais fácil para você ler, entender ou até mesmo digitar. Fique tranquilo, fique à vontade para fazer da forma como acharem mais conveniente. Então, o que faz isso aí? Ele inicializa as portas. Ou seja, todos os pinos do porte C assumirão valores em nível lógico baixo, ou seja, 0. Veja, eu informei 0 em hexadecimal. É a mesma coisa que informar tudo 0 em binário. Todos os bits estarão zerados. Minha próxima linha no código é o while true, entre parênteses. Este é um controle de repetição na linguagem C. E também em outras linguagens, tá? Diversas outras linguagens utilizam o loop, o controle de loop, de repetição, while. O bloco de código escrito entre duas chaves serão repetidos enquanto a validação da condição especificada entre parênteses for verdadeira.
Note, nesse caso, que a condição especificada foi true, ou seja, sempre verdadeiro. Logo, trata-se de um loop infinito. O programa, uma vez entrando aqui, atingindo essa linha do while, ele nunca mais vai sair de dentro do while, a menos que eu desligue o meu circuito. Dentro do meu loop while, eu tenho um if. Tá? Eu tenho esse código if not, botão liga, abre parênteses, LED igual a 1, acende o LED. Else, LED igual a 0, apaga o LED. Nesse comando, verificamos o valor contido da variável botão liga. Lembre-se, botão liga está associada à porta 0 do meu porte C. Então, é onde eu tenho a minha chave e o meu resistor de pull-up. Ele vai ler, nesse caso aqui, ele está vendo qual o valor que eu tenho lá armazenado, se eu tenho um valor, nesse caso, 0 ou 1. Então, veja bem, neste comando, verifica o valor contido na variável botão liga, que neste caso trata-se de uma label para o pino 0 do porte C, onde temos uma chave on-off, certo? On-off, conectada. Se o valor botão liga for positivo, devemos acender o LED. Mas, neste caso, veja, como nós estamos usando uma lógica negativa, estamos usando um NOT, o NOT irá negar o valor encontrado em botão liga. E sendo assim, estaremos atribuindo 1 à label LED, que aponta para o pino 1 do porte C. Com isso, acendemos o LED. Caso contrário, estaremos atribuindo o nível lógico 0 e, com isso, apagando o LED. Ok? Então, o programa todinho explicado. O que falta é vermos esse circuito funcionando. Vamos para a bancada? Venha comigo! Muito bem, então temos aqui o circuito montado. Como vocês podem ver, eu tirei da minha porta RC. Essas são aquelas maravilhosas placas da KitSpeak. Tá? Sempre que vocês precisarem, acesse o site deles, kitspeak.com.br, e puxem lá. Essas placas aqui realmente são muito boas para você quiser montar os seus circuitos em microcontrolador PIC. Ok, então o que eu fiz aqui? Eu peguei um pino que seria o meu pino 0, tá? O meu pino RC0, liguei a minha chave. Eu não tinha uma chave comum, acabei usando isso aqui, vou estar usando apenas este pino número 1. Liguei a minha chave, conectei um resistor de 10K ao meu VCC, é um resistor de pull-up, ao mesmo ponto do pino e da chave. Conectei o pino 1, RC1, aqui a um resistor de 330 ohms, que é um limitador de corrente, conectado ao meu LED, e o outro polo do LED conectado ao GND. Perfeito? Peguei o VCC de 5 volts da minha placa, conectei a minha protoboard, e o GND também da placa conectado aqui à minha protoboard. Ok? Vamos energizar o circuito. O programa que eu coloquei foi exatamente aquele que eu mandei para vocês, que nós analisamos junto em aula. E o circuito está energizado, o programa já está na BIOS, na EEPROM, né? Na RAM do nosso microcontrolador. E ele está apagado, porque a minha chave está aberta. Agora eu vou fechar a chave e o LED acende. Por que o LED acendeu? Porque a minha chave agora está fechada. Percebe? Então ele percebeu que o nível lógico não é mais o fornecido, não é mais positivo fornecido pelo resistor de pull-up. Temos agora o nível lógico baixo, negativo. Isso faz com que o nosso microcontrolador entenda que recebeu um nível 0 neste pino, que é o nosso pino 0 do RC0. Perfeito? Com isso feito, ele sabe que o programa sabe que tem que enviar 1 para o LED e acender o LED. Se eu desconectar a chave, ele apaga. E assim, quantas vezes eu conectar, ele vai acender. Quando eu soltar, ele apaga. Perfeito? Muito simples. Circuito realmente testado, aprovado. E era isso que nós tínhamos para este evento. Ok?
Vamos voltar ao computador? Então vamos lá, venham comigo! Bom, com isso encerramos essa nossa videoaula, que foi um pouco longa e quebramos em duas. Espero que vocês tenham gostado, tenham realmente aproveitado o conteúdo, tenham entendido e consigam evoluir nesse mundo PIC, que é um mundo já bastante antigo e bastante grande, um belo universo para desenvolvimento. Ok? Então, se você gostou, por favor, clique ali no joinha, dê aquele like ali pra gente. Se você não for inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Depois clique no sininho, configure para que você receba sempre em primeira mão os nossos avisos, os nossos lançamentos. Comentem com seus amigos, divulgue a nossa videoaula, me ajude a fazer esse canal crescer, que eu estou achando que está demorando muito para crescer. Muito bem? Ok? Então é isso, até a próxima videoaula. Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.